Seja bem-vindo ao podcast do Renan, mais um episódio incrível aí para você que gosta de um podcast, gosta de uma boa conversa e principalmente boas histórias e ensinamento. É isso que a gente passa e esse é o podcast do Renan. Hoje eu tenho um convidado especial, o cara é meu amigo, o cara é meu consultor, o cara tá dividindo muito conhecimento comigo. Eu quero que ele transborde na sua vida também, tá? Quero que você dê uma salva de palmas aí, gratifique por tudo que esse cara faz, esse cara é fantástico. Quero que você siga ele aqui nas redes sociais, vai ter descrição aqui com o link do Instagram dele. Seja bem-vindo, meu amigo Fábio Cardoso. Sim, muito obrigado pelo convite, Renan. Satisfação, cara, fantástico. Você tá aqui. Inclusive, pessoal que está em casa, o Fábio Cardoso é um rostinho familiar para quem acompanha o canal aqui. Porém, estava conversando com o Fábio. A gente nunca fez um podcast só nós, né, irmão? Sempre teve alguém envolvido, né? Sim, nós fizemos aquele podcast já com outros temas e outras pessoas, né? Exatamente. Mas a gente nunca fez Hoje um exclusivo. É a primeira vez aí, então, meu irmão, seja bem-vindo, você está em casa, né? O Fábio, ele é parceiro aqui da nossa agência Dope, ele é o nosso consultor empresarial e é ele que vai fazer a consultoria também para as empresas que virem e chegar até nós precisando de organização, é principalmente o que você faz. E Fábio, eu quero que você conte também um pouco mais para a galera que está em casa sobre o protagonismo. Mas antes, eu quero que você se apresente, pessoal, né, o seu nome, você é daqui de Guará mesmo. Conta um pouquinho mais para a galera que está em casa aí, quem que é o Fábio. Tá, Renan. Hoje eu vou falar para você que o meu coração já é de Guaratinguetá, mas eu não sou nascido em Guará. Não é daqui, não, né? Não sou nascido em Guará, sou nascido em Campinas. Eu vim para Guará em 2012 para um projeto que era um empreendimento, implantação de um hotel aqui em Aparecida e cheguei, né, trabalhando em Aparecida, mas morando em Guará. E aí me encantei com a cidade, com a qualidade de vida, com a possibilidade que tinha na cidade, né, de negócios, de qualidade de vida como um todo. E hoje eu estou aqui já há 11 anos na cidade, então me sinto daqui, fui bem acolhido pela sociedade, pelas pessoas, encontrei pessoas muito boas no meu caminho, você e outras pessoas mais que foram me abraçando, foram me apresentando, né, o modus operandi aqui da cidade, uma cidade um pouco diferente de onde eu vim. Né, eu venho de Campinas com uma dinâmica diferente, uma cidade interior, porém ela tem as facilidades de uma metrópole, tem também alguns problemas de metrópoles ali, né, de você pegar criminalidade, umas situações um pouco mais pontuais de um grande centro, porém aqui em Guará eu me encontrei. É muito gostoso aqui, gostoso, né, cara? Fantástico. Eu vivo numa luta entre sair daqui ou não, né? Mas também eu morro de amor pela cidade, né? Sim. É um negócio legal, eu sou conhecido, né? Eu posso falar isso aqui na cidade e eu gosto muito disso, né? Então a gente acaba se familiarizando mesmo e estando em casa, né, cara? A gente vai fazer amanhã, né? Esse podcast está indo ao ar na sexta-feira. No sábado amanhã tá rolando o terceiro encontro lá dentro do shopping, né? Eu tenho um clube de caça, você sabe? E a gente está fazendo o terceiro encontro e evento lá no shopping. Então, pô, é um mega do evento no principal e único shopping da cidade. Então, cara, eu gosto muito dessa regionalidade que Guará também proporciona pra gente, né? Sim. Uma coisa mais interna, mais da gente. Então, você fazer um evento desse hoje lá em São Paulo, você imagina o trabalho que não daria, às vezes até a dificuldade que a gente poderia enfrentar, né? Sim. E, Fábio, e assim, esse podcast aqui, né, eu gosto de começar ele agradecendo aos patrocinadores, né, que são as pessoas que acreditaram nesse projeto de podcast. Eu já estou com esse podcast desde 2021, né, fui um dos pioneiros aí no Vale com o podcast. Então eu queria agradecer aí meus parceiros Carrec, tá? Meu amigo Vinícius aí, se você que está precisando de um vídeo profissional
você está precisando realmente se destacar no mercado com o vídeo, cara, esse é o cara, essa é a empresa, pode falar com ele, eu vou deixar o contato dele aqui embaixo, tá bom? Pastel do Zapa é um outro patrocinador aqui do nosso podcast, cara, o Pastel do Zapa, ele foi nomeado ano passado como o melhor pastel da cidade, olha isso, irmão. Vou deixar esse convite para você ir lá conhecer o Pastel do Zapa, caso você não conheça. E eu tenho um patrocinador chegando hoje, inclusive deixou umas delícias aqui pra gente, tá? Meu amigo Daniel da Valdívia, tá? Deixou esse doce aqui pra gente. Cara, depois a gente vai experimentar aqui no decorrer da nossa conversa. Parece aqui, cara, abrindo aqui, que é brownie com Nutella. Aí, pessoal, dá uma olhada nisso. Quem gosta, a gente vai experimentar daqui a pouco. Obrigado aí, Valdívia, por aceitar esse convite aí, tá patrocinando o nosso podcast. Queria agradecer também a agência Dope, nossa agência de marketing digital, né, que graças a Deus tem atendido e dando resultado principalmente para muitas empresas aí, tá? Ô Fábio, você já falou que você não é daqui, mas você está aqui agora. Eu quero que você conte um pouco para o pessoal que está em casa. Você é um consultor empresarial, né? Sim. Isso está envolvido com assessoria ou não? Você não presta esse tipo de coisa? Qual que é a diferença? Sim. Na verdade, o consultor ele dá um direcionamento estratégico. Um direcionamento é apontar caminhos para você atingir o resultado. É mais do que uma assessoria, então, né? É, muito mais do que uma assessoria. Na verdade, hoje eu me apresento como um advisor. O advisor ele ainda é um pouco falado aqui no Brasil, mas em outros países você tem essa profissão já mais desenvolvida, né? O advisor, ele é um conselheiro. Tá, não chega a ser um coach, então, né? Não, ele usa as técnicas de coach, de mentoring, e ele chega numa condição que o conselheiro, ele pode usar toda a sua experiência de trajetória de vida para o cliente. Então, você coloca à disposição do cliente situações, pesquisa muitas soluções, né? Então, soluções de mercado para o cliente e dá orientação de direcionamento estratégico. Bacana. Então, basicamente, você usa o seu know-how, a sua história, para você acrescentar nas empresas, na vida daquele empresário, por exemplo, né? Sim. Então você precisa ter uma bagagem. Sim, no meu caso, o meu advisor, ele tem um pilar muito forte que é uma gestão humanizada, né? Então a gente trata o negócio do cliente, né, entendendo o negócio e tem o sentimento de pertencimento com o cliente e no centro o ser humano. Né? Então a gente acredita que despertando o potencial humano das pessoas, a gente consegue o resultado. Olha, cara. Então a gente tem o caminho, direciona o caminho, traz as ferramentas de gestão, aplica, acompanha a aplicação da metodologia, mas sempre com foco em despertar o potencial humano de quem está envolvido no projeto. Mas você já chegou a atender algum caso onde o problema daquela empresa era realmente aquela pessoa e você encaminhou aquela pessoa talvez para um psicólogo, um psiquiatra? Já aconteceu alguma coisa assim? Que você não soube ajudar e precisou intervir ali para aquela pessoa procurar um outro tipo de profissional, porque senão a empresa dele ia para o saco? De uma certa forma, assim, sempre, a pessoa nunca é o problema, né? De falar, porque assim, se você chega e falar, olha, vou chegar numa empresa e vou resolver o problema. Eu acho que não é esse o caso, né? Porque você chega numa empresa e você tem uma cultura. Tá. A empresa ela tem uma cultura que ela pode estar, essa cultura sendo gerida, tendo gestão da cultura organizacional e essa evidenciando resultado, ou quando não tem uma cultura, não tem uma gestão da cultura, a empresa se molda às vezes com características de colaboradores que estão ali, então tem uma cultura instaurada, porém essa cultura, por falta de gestão, não está dando resultado. Aí quando você começa a trabalhar nesses aspectos, né, de direcionamento, apontar os caminhos, você percebe que às vezes, por exemplo, o líder que está lá, ele se sente inseguro, ele tem um excesso de medo. Então, se eu identificar que cabe encaminhar o líder ali para um profissional, para que ele possa se desenvolver, talvez alguns traumas, situações que ele tenha vivenciado, aí eu posso encaminhar. Mas eu já fiz encaminhamentos, até tenho alguns parceiros que atuam na parte de psicologia, que eu acho que é interessante. Essencial, né, cara? É essencial.
essencial. O consultor ele vem com as técnicas de mercado e aí vem colocando situações, mas quando entra na parte pessoal e ali você vê que é algo que precisa ter um acompanhamento específico, acho que não tem problema. O pessoal que está em casa, né, principalmente, né, eu conheço o Fábio, eu sei da utilidade dele para qualquer empresa, né, então eu vou fazer algumas perguntas aqui que podem parecer óbvias, mas é preciso a gente explicar tudo isso, até para você que está em casa, que você é empresário, às vezes está assistindo esse podcast, você entender a necessidade que o Fábio tem na sua empresa. E isso é uma coisa que eu brinco em particular com ele, falo que ele é essencial para qualquer empresa. Né? E quando a gente fala para qualquer empresa, é qualquer empresa mesmo, né, Fábio? Porque você atende desde multinacionais até pequenos empresários, né? E como é que você atua, irmão? Esses dias eu estava atuando numa mentoria de liderança numa multinacional e aí eu me vi numa situação assim, num ambiente todo industrial, né? E eu tinha acabado de fazer um atendimento numa ONG. E eu falei, nossa, saí de uma ONG e estou indo para uma multinacional, né? Parece que é uma distância, né? De você pegar um projeto que ele está aqui, que ele tem um propósito de melhorar a vida das pessoas que estão no entorno, ali através daquele trabalho, daquela instituição, e numa multinacional que ela já vem com uma linha toda desenvolvida, né? Como atuar, tudo. Mas no fundo, Renan, são pessoas. Independente de onde esteja, são pessoas. Com graus de diferentes desafios, talvez por uma situação, por ter uma empresa que ela exige mais de uma performance e o outro exige mais de uma colaboratividade, mas no fundo são pessoas. Cara, e tem uma frase que eu vi no podcast do Joel J, inclusive, e eu quero colocar essa frase aqui atrás de mim, né, que é: pessoas precisam de pessoas. Cara, quando eu bati o olho nessa frase, eu falei, cara, é sobre isso. E negócios são pessoas. Quem não conhece de pessoas não conhece de negócio. Olha isso. Perfeito, cara, perfeito. Inclusive, a gente comentou hoje, né, de uma frase que eu postei lá. Como é que é a frase lá mesmo? Me chamou a atenção, né? Quando você faz o bem, alguma coisa assim, você faz o bem, não precisa mostrar, quando você mostra teatro, alguma coisa assim, né? Isso, vamos ver aqui, ó, se eu acho ela aqui. E eu achei essa frase, assim, de uma inteligência e de uma profundidade, né? Assim, apesar de simples, mas você vê, né? Então, quando o bem se faz em silêncio, o resto é teatro. Sim. É a pura verdade, cara. Eu tive sexta-feira na Layback, e aí lá eu encontrei uma amiga, e quando ela conversou comigo assim, ela pegou e falou assim: Renan, cara, uma amiga minha veio meio perguntar de você pra mim, e perguntando do seu trabalho, o que eu achava. Eu falei, cara, não precisa nem falar, né? Ela falou, Renan, não precisa nem falar. Eu falei, gente, foi um dos melhores funcionários do meu marido, cara excepcional. Começou a encher a minha bola lá, até agradeci ela. E ela pegou e falou assim, Renan, eu nem deveria estar falando isso pra você, né? Uhum. Porque, aí eu até brinquei com ela. Isso é bíblico, né, irmão? O que a mão esquerda faz, a direita não precisa saber. Né? E eu acredito muito que é basicamente nisso, né? Então, até agradeci ela, né, pela indicação, com certeza. Mas fica esse recado aí, né, cara? Toda ajuda que a gente fizer, que ela for enaltecida, assim, né, com força, eu acho que passa a ser teatro. Né? A ajuda ela tem que ser em silêncio. Né? Acho que esse é o segredo do negócio, né, irmão? Eu tenho, no meu processo de evolução, Renan, eu tenho levado alguns mantras, assim, que está fazendo muito sentido para o meu momento de vida. E um deles é: quem depende de elogio não aguenta uma crítica. É isso. E aí que você começa a ver, se você faz algo para outras pessoas falarem bem a seu respeito, você não vai aguentar. Você não aguenta uma crítica. Então você está saindo da sua essência e está vivendo o falso eu, onde os outros têm que validar o que você está fazendo. É animal. Aí, assim, somente com a validação dos outros você vai seguir, dar mais um passo. Eu acredito que você acredita muito nessa linha que eu vou falar aqui agora também, né? Que a gente é a gente de verdade quando a gente está sozinho. Sim. Ali você descobre realmente a sua essência, o seu jeito, porque como a gente está no meio de muitas pessoas, né, cara, a gente acaba se envolvendo um pouco nessa tragédia, né?
quer se viver aí de uma frustração, viver de uma aparência que às vezes nem existe. É o sofrimento, né? O princípio do sofrimento é você se apegar a uma imagem, se apegar a coisas em si, né? E quando você trouxe uma condição bem interessante, né? Você se conhece quando você está sozinho, quando ninguém está vendo o que você faz. E a gente tem dentro da gente o bem e o mal. Isso você consegue perceber, você tem atitudes positivas, mas também tem um lado sombra. Sem dúvida. E esse lado sombra é onde você tem a sua maior potencialidade. Porém, você tem, o primeiro passo é reconhecer que você tem. Que você tem algo dentro de você que precisa ser reconhecido, domesticado trabalhado e direcionado para o que você quer. Se você não parar e não reconhecer isso ou fingir que não tem, isso é como se você estivesse empurrando uma bola para o fundo da piscina. Você faz tanto esforço para esconder, chega uma hora que ela sai. E aí sai situações que te expõem ao ridículo, uma série de situações. Então, para você, quem estiver nos acompanhando aí, quiser se aprofundar um pouquinho mais, tem vários conceitos, que é o efeito sombra, tem a janela de Johari, que é aquela parte que você tem vergonha que os outros saibam. Mas é nesse momento ali, olhando para essa parte sombra, que você começa a perceber na sua história quais foram os momentos que você hoje, olhando para isso, você tem um certo pontinho ali, mas isso não é tão legal. Sabe, quando você lá na infância, eu levei vantagem numa situação, eu recebi o troco da padaria, eu vi que estava errado, mesmo assim não falei nada, quer dizer, aquilo ali ainda está com você. Reflete depois. Reflete. Né? E é interessante essa analogia que você fez aí da bola na piscina, né, cara? Na piscina? Você se esforça, você até chega a esconder alguma coisa. Sim. Mas na verdade ela aparece uma hora ou outra, né? A gente não consegue segurar algo forçado por muito tempo, não é mesmo? E a intenção você não consegue esconder. O ser humano, ele percebe. A intenção é algo que você começa a se relacionar com outra pessoa no ambiente, cara, com pouco tempo você já percebe a intenção. E é por isso que a gente vê, às vezes, né? A gente entra em algum determinado espaço, lugar, a gente sente que aquela energia, aquela pessoa ali, você não bate muito bem, né? Você pega o ambiente, a percepção. Tem um estudo que é bem interessante, quem tiver interesse em pesquisar, do Masaru Emoto. O Masaru Emoto, ele é um pesquisador que ele congelou a molécula de água na nascente da molécula de água e congelou e aí fez um estudo. Ela foi uma molécula linda, parecendo uma flor, tudo. E aí a exposição da molécula de água em ambientes hostis, ou sabe? Acho que eu vi sobre isso. Tem um estudo que acho que nas redes aí tem de você falar com palavrão, dois potes, né? Com um pote de arroz, né? Falar palavras bonitas para um e xingar o outro, tudo. Tem planta também. E nós temos aí 70%, 80% do corpo formado de água, cara. Então, um ambiente que você chega por si só, você já sente. Caramba. Deve ser por aí que tem outras coisas mais. Mas a intenção, ela está enraizada no caráter do ser humano, que é onde a gente gera a nossa credibilidade. Então, a intenção e a integridade, elas formam o caráter. E a integridade é assim, você falou uma coisa, quero ver se a sua prática é a mesma. Tá, se está alinhado ou não está. Então, se você tem integridade, primeiro com você, integridade com você mesmo, sem depender do outro. Depois integridade com o outro, tudo, e a intenção. Somente a partir dali que começa a aparecer sua competência. Olha isso, cara. Por isso que a gente, em alguns momentos, a gente vê uma pessoa assim, extrema competência técnica, competência de presença mesmo. Tem pessoas que têm umas presenças assim, e você fala, mas tem alguma coisa ali que não falta, né, cara? Não se completa, né? Mas ela tem essa essência, mas às vezes força um pouquinho, né? Cara, é interessante você falar isso, cara, porque eu conheço muita gente assim, né? Que você olha assim, a conta não fecha, né? Meu cara fantástico, cara bom no que ele faz, mas falta então aquilo que vem antes, né? É a raiz, né? Você pega o caráter, ela está ali na raiz, o que sustenta. Às vezes você vê aí dando frutos, resultados, tudo. Você fala, mas tem alguma coisa aqui que não está, não bate, não está conectando, né? Olha que legal, cara. E eu estava estudando também um pouco sobre, eu acredito que deve ter um pouco a ver também sobre a intuição, né? A intuição é algo que, cara, eu acredito muito que é um alerta, né?
Sim. Um alerta sobre nós, né? E eu entendi que essa intuição, cara, ela é a única coisa divina no ser humano. É a única coisa que realmente nos conecta e faz parte do divino, do Deus em nós, humanos. Sim. Então ela é incorrompível, você sabia disso? Não tem como você, a intuição sua, ela ser corrompida por algo, ou por um sistema, ou por um processo de criação, ou por uma sociedade que te tenta te machucar, ou tenta te ferir por alguma coisa. A intuição, ela é o divino realmente, que está enraizado na gente. Então cabe muito o que você está falando, acredito eu, por quê? É a intuição que faz aquele alerta, né? Perante alguma situação, perante alguma pessoa que você encontra, que você entende que aquela molécula ali, que é uma pessoa, né? A gente vai analisar, fala, você fica com um pezinho atrás, né? E em essência, todos são bons. Isso que é legal a gente ler. Em essência, todos são bons. O problema é quando uma pessoa ela sai do seu centro, no centro a gente tem leveza. Quando a gente sai do centro, aí você tem um esforço. Uma desordem. Aí essa desordem vai te levando cada vez mais a você gastar mais energia para manter algo, manter uma persona, né? Uma personalidade. Que você cria ali, né? Que cria essa personalidade que vai, em algum momento você vai ser conduzido para essa personalidade. E a personalidade ela é interessante porque assim, você adota uma personalidade na fase infantil e na fase jovem, que é para você ser aceito no meio, tal, você ter ali o seu espaço. Na fase adulta, você já não precisa ter mais o uso forte dessa personalidade. Você tem que começar a desconstruir. Olha, cara. Personalidade é persona, é máscara, né? Então, a gente precisa ser personalidade sincera, sem a cera. Olha. Começar a tirar essa cera Máscara. E voltar para a essência. Caraca. Então, algo que foi positivo para você, você chega na fase adulta, precisa começar a enfraquecer isso e viver a essência. Porém, como foi muito útil, é como se fosse uma roupa que você usou por anos e chega na fase adulta, você acha que aquela roupa faz parte do seu corpo. Não faz mais. Não faz, é uma armadura, cara, uma casca que você top, tem. Cara. Que ensinamento, cara. Eu vou pedir pro pessoal que está em casa, né, se você já está gostando desse bate-papo logo no comecinho, que você se inscreva no canal, que você deixe o like nesse vídeo, principalmente. Esse vídeo ele está sendo estreado ao vivo, então você pode colocar perguntas aí. Depois o Fábio vai entrar e vai responder essas perguntas, comentários, tá bom? Então fique à vontade com qualquer dúvida ou conhecimento que você queira adquirir. Pode comentar que o Fábio depois ele vai responder tudo aí, tudo bem? Meu irmão, tira uma pequena dúvida assim, né? Eu queria entender um pouco melhor do seu currículo, né? Do que o Fábio é formado, como que a gente entende o Fábio de hoje com o Fábio de antes? Tá. Profissionalmente, Renan, eu vou até começar antes da minha formação escolar, né? A minha família sempre teve comércio. Ah, então tá aí. Então, eles sempre teve, meu avô tem materiais de construção e já tem mais de 50 anos, até hoje existe. Nossa. Materiais de construção, chama Mateca, Mário Teles Cardoso, com as iniciais. Lá de Campinas. Campinas. E eu com 12 anos comecei a trabalhar no materiais de construção da família e ali a minha avó pedia para fazer uns trabalhos e tal, e alguns trabalhos eu gostava e outros não, né? E ali eu já comecei a perceber qual que era a minha tendência de trabalho, né? Então, tinha algumas situações, minha avó pedia para eu cobrar as pessoas, cobrar num bairro onde todo mundo era conhecido. Nossa, tal. E isso explica muita coisa, hein, Fábio? Cobrar é uma coisa que para mim não é. Talvez seja o desafio que eu preciso superar. Aqui está meu maior desenvolvimento, né? Então, o desafio ele vem para você superar e crescer. Mas eu carrego isso até hoje. Interessante que quando eu olho, eu falo, nossa, mas isso desde lá atrás já vem uma coisa que eu tenho uma tendência a ser mais altruísta. E você tem pai e mãe vivos? Sim. E a criação sua foi 100% tranquila? Como é que Sim, foi? tranquila. Os pais fantásticos? Fantástico. Né? Olha só, assim, cara. Pais que fizeram de tudo para dar condição, né, pra gente. Mas aí, né, trabalhando assim nesses aspectos mais no dia a dia do comércio, então comecei com 12 anos dirigir, tinha aquela época estacionar caminhão, trator, essas coisas assim que era mais da parte masculina da família.
tal. Aí chegou com 16 para 17 anos, aí um tio chegou para meu pai e falou, olha, eu acho que o Fábio ele não é para estar aqui no comércio, ele tem que estar fora, tal. E aí ele pediu, entre eles pediu, olha, você tem que estudar, não é para estar aqui dentro do comércio da família, por mais que seja a fonte ali de renda, tudo, mas eles queriam que você voasse. Passar por aquilo lá, mas dar condições para a gente ir além. Aí eu fui fazer colégio técnico, fiz processamento de dados, então programação, foi bem interessante. Hoje eu tenho um conhecimento de lógica, de fluxograma, de processo, que eu trago lá de trás. Programação, a gente programava em Clipper, COBOL, umas linguagens assim. Só que a tecnologia nunca foi algo que fez parte do meu dia a dia. Eu sou um later adapter. Olha isso. Né? A tecnologia está presente, mas eu me adapto mais no finalzinho, né? Então não é uma coisa que está na minha essência isso. Aí fiz processamento de dados, depois eu tinha uma tendência a ir para uma área que talvez eu tinha um hobby, que era mais a parte rural, cavalos, essas coisas que já mexia bastante comigo. Legal. Eu fui prestar zootecnia, uma coisa assim, completamente fora do meu dia atual. Mas acabei fazendo administração de empresas na PUC, Campinas. Aí finalizei a administração, fui fazer um intercâmbio na Inglaterra. Fui lá fazer intercâmbio, estudar. Tudo. Ficou quanto tempo lá? 2 anos. 2 anos? Fiquei 2 Te anos. ajudou muito também? Muita experiência de 2 anos, crescer 20 anos em 2 anos, experiências assim de... Morou sozinho? Sozinho, república, passar aquelas dificuldades. Não sabia cozinhar, cheguei sem saber nada, saí... Inglês zero? Sempre estudei inglês, desde pequeno estudando inglês, cheguei, mas parecia que eu não tinha estudado nada. Falei, caramba! Meu Deus, cara! Porque você estuda, mas de repente você vai, agora você tá... Mas depois fui aprendendo, trabalhei em cozinha, daí cheguei até head chef, que é do restaurante, que você fica, né, como ajudante. Você começa como wash dish, né, que é lavador de louça e tal, e chegar... Mas tendo empenho, você vai crescendo nessas profissões. Isso é ótimo, cara. E isso me deu também uma base de conhecimento de alimentos e bebidas. Que, como eu sempre trabalhei com hotelaria, né, na parte de hospedagem... É isso que eu ia te perguntar. Como é que foi essa primeira experiência? Claro que eu quero que você termine, né, essa resposta aí da sua formação e tudo mais. Mas aproveitando esse gancho, como que foi essa iniciação aí nesse ramo de hotelaria? Hotelaria, para mim, até hoje eu lembro de uma situação, estava na minha casa conversando com os primos, de repente uma prima falou, olha, eu vou fazer um curso, uma gestão de hotel, hotelaria, e aquela palavra, sabe, que marcou para mim, hotelaria. E de repente eu me vi fazendo uma entrevista em um hotel em Campinas para trabalhar e tal, e aí comecei a trabalhar como mensageiro. Olha, cara. Mensageiro é aquele, chama bellboy, né, o menino do sino, antigamente, que ficava na porta do hotel carregando mala. E aí comecei ali, eu tenho essa questão do servir, e o hotel exige muito isso, né, de você estar 100% ali à disposição. E esse conhecimento seu que você tem aí, ô Fábio, que você está deixando bem enfatizado, né, nessa conversa, da sua dificuldade em cobrar, da sua facilidade em servir. A galera que está em casa, qual que é o nome dessa redoma aí que isso se encaixa? Como é que é o nome desse conhecimento? É alguma coisa ligado ao Ikigai? É alguma coisa ligado a como é que chama aquela palavra que as pessoas tomam posse daquilo, cara? Eu fiz isso esse ano 3 vezes até, cara. Da águia, da coruja. O DISC? Não, o DISC não, é o que está por trás teste disso. De personalidades ali e tal. Pô, eu esqueci o nome disso, cara. Os arquétipos? Arquétipos. Os arquétipos. Tá ligado a isso ou não? Ou Olha, tá mais ligado ao DISC? Não, hoje, no meu caso, é mais ligado ao meu propósito de vida. De fato, é o Ikigai. Né? E hoje eu posso falar para você que eu vivo da minha paixão. Né? Então, quando a gente pega o Ikigai, para quem está nos acompanhando, ele é
um modo de vida, né, que acontece na ilha de Okinawa, no Japão, onde concentra o maior número de centenários do mundo. Isso aí. É ali onde eles foram descobrir que aquelas pessoas elas tendem a levar uma vida com a sua razão de ser, né? O que ela tem como facilidade, paixão, o que ela faria, até se ela não precisasse de recurso financeiro, dinheiro, o que ela faria, né, por paixão. Aí, atrelado a isso, o que ela faz bem, né? Então, aqui também tem um ponto interessante que é uma armadilha, porque às vezes a gente tem uma tendência a não achar, porque por estar próximo ao seu dom, você não percebe que você faz muito bem, porque sai com muita naturalidade, muito fácil. Mas aqui está o flow, né, que você faz muito bem, então as coisas fluem. E aí você atrelar a sua profissão a isso, né, então a sua paixão ao que você faz bem, a sua profissão e a sua missão de vida aqui, né, o que o mundo precisa, e aqui você conecta. Né, então aqui as coisas... E aí, quando você está nesse alinhamento, os resultados podem até não estar surgindo ainda, mas você sabe que está no caminho certo. Exato. Parece que vai evidenciando aquilo ali. E há uma crescente, né, cara? Porque você começa de um jeito, e como você está dentro de um propósito de vida, inclusive, o crescimento é praticamente automático, né, cara? É só você realmente ter a paciência e continuar no caminho. Renan, e você começa a se surpreender com as coisas. Fala, será que eu mereço tudo isso? Será que tá... Sabe, as coisas vão acontecendo assim e a gente começa... Isso é importantíssimo você tocar nesse assunto, irmão, porque eu vou dar um testemunho aqui então, né? Eu tive acesso a Ikigai, né, pessoal que está em casa. Depois vocês podem pesquisar, depois que acabar esse podcast, Ikigai, certo? Ikigai. Vocês vão ver que são 4 esferas e há uma intersecção sobre essas esferas. E é exatamente como o Fábio explicou, né? Algo que você é bom, o seu chamado de vida, o que você faz bem. Então, quando eu tive esse conhecimento, eu fiz o meu, por conselho até do Fábio, e eu entendi que eu estou no caminho, né? Eu faço o que eu gosto também, eu me comunico com as pessoas, me conecto principalmente. E eu estava falando aqui agora nos bastidores desse podcast com o Fábio. Cara, eu acredito muito que esse podcast, cara, às vezes as pessoas me perguntam, mas seu podcast é do quê? Cara, não é um podcast empresarial, não é um podcast de humor, não é, cara. Eu acho que eu acredito muito que a minha ideia, a minha intenção e a intenção desse podcast é agregar para a sua vida. Você que está assistindo aí em casa, né, no trabalho, onde você esteja, no carro, a ideia é que isso gere valor para a sua vida de algum jeito. Se é o Fábio, que é um cara top no que faz, consultor empresarial de multinacional, ou é um fulano, um ciclano, cara, ele vai com certeza acrescentar alguma coisa na sua vida, né? Não a nível de comparação jamais, mas o episódio anterior foi o Tulinho, né? Um rapper aqui da cidade que vive uma vida underground, né? Que tipo assim, cara, gosta de falar a vida dele através do rap. Cara, ele tá tudo bem, eu tenho certeza, a gente se emocionou aqui, ele contando a história dos filhos deles, do pai dele. Então, eu acredito muito que a ideia desse podcast eu já esteja dentro desse Ikigai. Sim. Né? Fazendo o que eu gosto, fazendo o que eu amo, né? E eu acredito muito que isso vira muita chave. Por quê, Fábio? Talvez você concorde comigo. Você que é conectado com muitas pessoas também, você deve entender e se deparar com pessoas mal resolvidas, né? Pessoas que estão perdidas aí, batendo cabeça. Hoje se você, eu não sei proporcionalmente, mas dizem que cerca de 95% das pessoas hoje vivem uma vida que não gostaria de viver. Olha isso, cara, 95%. Somente 5% estão despertas, primeiro para assuntos, né, que são mais relacionados a esse, né, de uma evolução, ampliação da consciência, nível de consciência, e você falar de outras situações, né, e olhar para si. Né? Hoje a gente está vivendo, tem diversas síndromes. Uma delas é a síndrome do pensamento acelerado, que... Como é que é isso? Síndrome do pensamento acelerado é a pessoa, ela não consegue estar no momento presente, né? Ela não tem o poder do agora. E o poder do agora é onde te dá autonomia para fazer as coisas. Você ou está com excesso de futuro, que é a ansiedade, ou excesso de passado, que é a depressão. Estar no momento presente, ela traz por si só toda a potencialidade.
Acho que é estar no centro, né, irmão? Centro. Você falou, né? Talvez seja No isso, centro né? a leveza, é isso. E eu tenho experimentado assim alguns exercícios, né? Não estou também, né? Não tem nada diferente de uma evolução dessa. Tenho os meus erros, às vezes me pego em situações até que eu começo a me analisar, mas nessa última semana eu acho que deu um despertar para mim, né? Que assim é até impressionante. O relógio começou a passar mais devagar. Olha isso, cara. Os meus compromissos começaram a se encaixar de uma tal forma. Eu estava vendo uma loucura, né? A gente começa um projeto, então você faz muito, né? Você faz muito movimento, não é que você faz muito resultado. Muito movimento ali para se encontrar. E de uma semana para cá, assim, eu percebi, lendo algumas coisas, eu percebi que a constância, né, de fazer as coisas, essa motivação intrínseca de fazer independente do que o ambiente pede, algumas coisas assim, me trouxe para um cenário interessante. Essa semana tenho Que legal, cara. percebido isso. Ô, Fábio, interessante você ter aberto isso aí, cara, porque eu acredito muito que a gente precisa fazer uma autoanálise às vezes também, né? Do que a gente tem feito, do que a gente está fazendo, de como que está a nossa vida hoje. Sim. Eu acredito que foi num desses momentos aí que você entendeu isso, né? Entendeu como que a sua vida está girando e se encaixando, né? Talvez cada situação e ação que você toma, você tem ido mais para o centro da sua vida, ficando mais leve. As coisas ficando mais leve, as coisas se encaixam como uma engrenagem mesmo, né? Sim, e para quem acredita, né, Renan, em outras teorias, a gente tem a teoria da oitava. Oitava é a vibração, né, que você está. Então, na música, é a oitava que você está vibrando. Então, quando você eleva o hertz da sua vibração, da gratidão, de sentimentos mais elevados, você começa a se conectar com outra frequência. Acabou. Quando você está aqui no sentimento do medo, da insegurança, receio, reclamação, você está vibrando aqui embaixo e às vezes você se conecta. Cara, que fantástico, cara. É muito legal você falar isso, irmão, porque eu tive um conhecimento ano passado de uma parada chamada quintessência. Uhum. Quintessência nada mais é que a lei da atração elevada à quinta potência, né? Então a lei da atração é uma coisa que é uma lei, é igual a gravidade, você Sim. acreditando ou não, ela existe. Né? Então a lei da atração é uma coisa que a gente vive muito, né? Eu, a Thaís, o Noah, e a gente gosta de compartilhar isso com todo mundo. E a gente fala muito disso, cara, em vibração. Principalmente quando a gente fez esse curso de quintessência, ficou isso mais potencializado ainda. Então hoje, cara, eu tenho aqui no meu celular, e tem um quadro ali, inclusive, que você pode ler ali, né, irmão? Ó, pense, sinta e vibre. Cara, esse quadro eu fiz quando eu finalizei esse curso de quintessência, que é a pura verdade, cara. O que você pensa, o que você sente, o que você vibra, muda a sua vida. Né? Então, cara, quando você se conecta cada vez mais nesse sentimento, nesse pensamento, na sua vibração, não tem pra você, né, irmão? É diferente. Você vira uma arma, não vira? E quando você começa a se perceber, que é a grande mudança, né? Então, perceber como você se comunica, né? Quais são as palavras que você acaba usando no seu dia a dia, porque as palavras se tornam a sua experiência. Então, se você reclama, a tendência é você viver mais daquilo. Então, onde você colocar atenção, vai aumentar. Né? Você coloca atenção na reclamação, você vai viver mais daquilo. Acabou. Coloca atenção na solução, é mais daquilo que você vai ver. E sabe o que eu vejo também, Fábio? Talvez você concorde comigo, cara. Mas eu vejo as pessoas, elas querendo muito o que ela não tem, ao invés de agradecer aquilo que ela já tem. Uhum. Sabe? A pessoa, pô, às vezes ela tem um carro legal. Nossa, ela fica querendo tanto um carro novo que ela acaba desvalorizando aquilo que ela tem. Sim. Né? Então, falando-se em vibração, a gente entende que o quê? Que o seu corpo está vibrando em gratidão. E aí, o que acaba acontecendo? Você começa a entender o relacionamento seu com seu filho, sua esposa já começa, né, a dar sinais de não valorização sua. No trabalho, você já começa a perceber que o seu chefe também já não está mais ligando para você.
Ou seja, você acaba atraindo aquilo ali para sua vida, né? Esse é o sentimento que você... Essa busca incessante por algo que está fora, né? Isso mostra que a pessoa ela tem essa busca de uma motivação extrínseca, né? Aquela coisa que está fora, e cada vez mais você vai atrás disso e nunca vai estar satisfeito, né? Então você tem uma vida de escassez, e isso tem muitas pessoas que têm muitos bens materiais, têm uma condição financeira muito boa, mas tem um pensamento escasso que ela é tão pobre que só tem dinheiro, né? Não tem a vida de abundância, você viver tudo que você tem em plenitude. Quando você vive em abundância, você é grato por tudo que você tem. Não, isso não quer dizer que você não precise ou quer que as coisas, não né? quer ter as coisas. São duas coisas diferentes. Você merece ter, então o merecimento vira o jogo. Você merece. E é legal porque às vezes a pessoa fala, eu sou humilde, não gosto de... E eu acho que é legal, algumas coisas eu tenho pensado bastante nisso, né? Às vezes assim, a pessoa, eu sou humilde, não quero um carro novo. Na verdade, ela é pegada. Então, atrás do... Aí você começa a pegar os sabotadores, né? Como que o seu sabotador está conversando com você. O sabotador, ele vem para você e ele começa a mentir, né? O crítico é o sabotador, assim, sei lá, diversos sabotadores que você tem ali do perfeccionismo, procrastinação. Então, tá ali e ele vem com umas falsas verdades, né? O não merecimento, né? Não merecimento. Não merecimento, que deve gritar isso em muita gente que deve estar assistindo isso. E aí, o não merecimento, desculpa claro, te cortar, é assim, muitas vezes quando você vê o outro fazendo algo, te incomoda. É isso, cara. Aí porque assim, não, eu não faço, não, mas o outro, se o outro está fazendo, é do outro. Se aquilo ali está te incomodando, é que você está numa condição tão pequena que está deixando o poder do outro, né, te influenciar. Te afetar. Tá dando poder pro outro. E isso, cara, isso é interessante. Eu acabo divulgando algumas coisas no meu Instagram lá, o Fábio, porque eu acredito muito, cara, que eu deva estar me tornando, né, um formador de opinião. Então, tenho alguns seguidores, tenho pessoas que gostam do que eu faço. E eu acredito muito que o que eu falo lá, ela pode encaixar na vida de alguém. Assim como eu postei ontem, você gostou, né, dessa postagem, falando, né, de uma boa ação ali e tudo mais. Porém, eu acredito muito, cara, que as pessoas elas estão se sabotando exatamente dessa forma que você está falando. Por quê? As pessoas elas querem ter o que às vezes outras pessoas têm, mas não querem pagar o preço, não conseguem entender o processo que aquilo demorou para acontecer para aquele tipo de pessoa. Né? Então, vou dar um exemplo bobo aqui, né? O seu cunhado, né? Como é que é o nome dele mesmo? O Luquinha? O Luquinha. O Fábio tem um cunhado que o cara é campeão brasileiro de wheeling. O cara é o número 1, sem dúvida, do Brasil, né? É patrocinado por grandes marcas. E você para pensar, o cara tem tudo hoje, né? Uma caminhonetona lá gigantesca, o cara tem moto. A moto, antes de sair, é ele que testa as motos, ganha a moto. E, cara, eu vou pensar o seguinte, eu acredito muito que tem gente assim, né? Olha lá o cara, ó, cheio de esbanjando, que não sei o que papapá, mas não. Você não entende que lá no passado, o cara às vezes ficou madrugadas treinando, né? O cara ralou pra estar ali, o cara bateu lá na porta do patrocinador, buscando um espaço e tudo mais, e a gente só quer, às vezes, olhar para o presente daquela pessoa, né? Não entende o processo que aquilo demorou e precisou acontecer. O sofrimento, ele tem a origem na comparação. Quando você começa a se comparar com outros, você pega parte, você não vê o filme, você tira uma foto. Acabou. E aquela foto ali, de repente a pessoa é famosa. De repente, ninguém está vendo o ensaio, né? Só o showzinho que está aparecendo aqui. Quando eu converso com meu cunhado, para mim ele é uma inspiração dessa parte do Ikigai, de viver, porque no nosso dia a dia, a gente admira muito o jogador de futebol, que é aquela coisa assim, ganha dinheiro jogando, fazendo algo que gosta, porque ele vive do Ikigai dele, né? Uma coisa que faz muito bem. O Luquinha, ele tem isso, né? Até no meu curso de liderança eu cito ele como uma pessoa próxima a mim que vive do seu Ikigai, porque é aquela pessoa que treina todo final de semana,
Então, para fazer o que ele faz no show, ele faz uma super dieta, é um esportista, tem uma série de coisas que ele faz, se abdica de muitas coisas para naquela hora fazer o show. Mas tudo isso que ele faz antes, para ele não é nenhum peso, porque ele sabe o benefício daquilo ali para ele entregar o show dele. O show. Cara, então, que fantástico. Perceber, ou algumas situações você começar a avaliar os seus bastidores, né? Que os bastidores às vezes não é tão bonito, mas o show é legal, comparado ao show da outra pessoa. Daí você começa a se menosprezar. As redes sociais, ela traz esse senão ali, né? De você aparecer aquela pessoa perfeita na frente, e essa perfeição, ela não existe. Não. Você tem ali situações que você passa um desafio, passa umas dificuldades, mas se você pegar o que o outro está passando lá e de repente trazer para você, aí é uma fonte de sofrimento, né? Cara, sem dúvidas. E assim, Fabião, a gente finalizando aquele assunto lá da sua formação, cara, você então passou por esse ramo de hotelaria, você se formou na PUC e aí você veio para Aparecida prestar um serviço para uma grande empresa, né? Vamos falar assim. Sim. E aí eu queria entender aí, explicar para o pessoal que está de casa também, como que foi essa transformação sua, de sair de um CLT, que coragem que você precisou ter, que curso que você precisou fazer, ou principalmente, quando que virou essa chave de tipo assim, cara, eu sou muito maior do que isso aqui que eu estou vivendo hoje. Eu posso... Uma vez eu falei para um gerente meu, cara, eu trabalhei 2 meses para uma fábrica. Era um sonho meu ter trabalhado para uma fábrica. Inclusive eu estava entre ir para Everest, ser designer deles lá uma época, e aceitar esse emprego de designer também numa fábrica, que é a Tecnoval. E aí eu falei, caramba, cara, eu vou ser designer na Everest, eu vou ser designer na Tecnoval, uma multinacional, tá em 6 países. E aí eu falei, cara, eu vou para a Tecnoval, eu vou ter essa experiência de fábrica. E para mim foi fantástico, cara. Você entrar naquela fábrica, aqueles computadores tudo Dell, tudo certinho, aquele time trabalhando em conjunto. A Tecnoval, para quem não sabe, ela faz impressão de rótulo, né? Então ela faz toda a parte de Elma Chips, Coca-Cola, refrigerante. Ela fazia tudo isso. Então o designer ele trabalhava juntamente com o técnico lá da impressora, que a impressora tinha uma máquina de, sei lá, de 30, 40 metros de comprimento. Tinha todo o processo lá. E, cara, para mim foi fantástico a experiência que eu vivi lá na Tecnoval, mas eu, não querendo me gabar nem nada, mas cada um sabe do conhecimento que você tem, de quem você pode ser, tá? Eu cheguei no meu líder lá, no meu gerente, falei, cara, é maravilhoso estar aqui, é muito bom. Agradeço muito a oportunidade, mas eu estou me sentindo um leão enjaulado aqui. Porque eu não estava conseguindo ser quem eu era. Eu estava totalmente distante do meu Ikigai. Muito louco isso, né, cara? E aí você sente isso, né? Parece que por mais que você faça, o seu resultado não é o melhor. Você fica entregando um resultado medíocre. Uma superficialidade ali, né? Medíocre. O que aconteceu, né? Eu fui, depois da minha formação em administração, eu fui fazer pós na FGV em gestão de pessoas. Aí isso ainda em Campinas. E eu me deparei com uma sala de 40 pessoas fazendo gestão de pessoas, porém só profissionais da área de RH. E na sala tinha eu e mais 2 que tínhamos o trabalho de gestão de empresa, querendo aprender a parte de pessoas. Então, naquele momento ali eu percebi, falei, olha, o gestor ele tem que estar com uma estratégia com base nas pessoas, porém o RH ele tem que ser estratégico, né? Não pode ser um RH somente para fazer um trabalho sem estar com um vínculo com o objetivo principal da empresa. Porque senão você pega RHs em alguns momentos que estão ali, né? Ele acaba cuidando da pessoa, porém sem estar ligado ao propósito, à meta, à entrega, à performance da empresa. Aí você chega no RH, olha, qual que é a meta financeira da empresa? Não sei, é a área de vendas que olha disso. E naquele momento eu falei, não, mas isso não, tem
um gap aqui, né? Legal. Então, olhar as pessoas, mas ter o objetivo aqui, né? Então, a competência coletiva que a gente vai fazer para atingir aquele objetivo. E a partir dali eu comecei a trabalhar na formação de liderança. Uma das coisas que aconteceu na minha carreira que foi assim, é muito marcante, eu sempre fui líder, né? Eu comecei a trabalhar como mensageiro na empresa, no hotel. Passado uns 6 meses, 1 ano, eu já tinha uma liderança informal. Eu não tinha o cargo, mas eu já tinha uma influência no departamento, nos demais. Mas passado 1 ano e meio, eu já assumi posição de liderança e a minha trajetória inteira profissional foi sempre na liderança. Começou em Londres, né? Você me contou. Antes de ir para a Inglaterra, eu era gerente de hospedagem, que era responsável de 2 departamentos, que era recepção e governança de um hotel, né? Então, aquele segmento de hospedagem. Então, mas nesses 22 anos que eu trabalho, a liderança sempre foi algo que fez parte. Da minha rotina. Né? Legal. Então, desenvolver pessoas e tal. E quando eu recebi um convite para vir trabalhar no projeto em Aparecida, para implantar um hotel do zero, ali foi uma oportunidade. Como que aconteceu esse convite, irmão? Esse convite... Foi contato? Foi Foi contato de um consultor que tinha trabalhado comigo no projeto lá em Campinas, e ele tinha talvez uma visão do meu trabalho interessante e tal, e ele estava nesse projeto aqui para implantar o hotel. Como ele tinha mais atuação na parte de alimentos e bebidas, ele precisava de uma pessoa de hospedagem. Aí ele me convidou. Na ocasião, eu recebi em Campinas, onde eu estava trabalhando, a visita de 2 empresários aqui que estavam à frente do projeto. Legal. Aqui, o gestor da Lotus e da Teixeira Pinto, são 2 empresas grandes aqui da região. Eles foram até o hotel que eu trabalhava, a gente passou um dia, e eu passei esse um dia mostrando para eles como que eu trabalhava. Como eu tinha um excelente relacionamento lá com os proprietários do hotel lá em Campinas, foi uma coisa assim, muito normal. E calhou de eles estarem procurando fazer uma gestão humanizada nesse projeto. E era a linha do meu trabalho. Nossa. Daí, assim, a gente match perfeito. A gente chama de fit cultural, né? Fit cultural talvez hoje é o maior desafio das empresas. É você alinhar os valores pessoais das pessoas, dos colaboradores, ao projeto da empresa, à cultura da empresa. Aí eu vim, isso a gente já começou um trabalho com uma consultoria externa também na estruturação de negócio. O que eu faço hoje, desse direcionamento estratégico, eu aprendi muito disso, foi nesse projeto lá em 2012, e a partir dali eu fui trabalhando, implantando projetos, tirando muitas vezes, participando do sonho ali no papel, entendendo como funcionaria a operação, que era um olhar lógico que eu tenho de operação, mas a formação de equipe e tudo. E aí a gente vem trabalhando nesse... Cara, que demais, que nesse história, aspecto. né, cara? E eu lembro muito bem, cara, eu queria que você contasse essa história pro pessoal que tá em casa, para o pessoal começar a entender também sobre esse trabalho humanizado, sobre o atendimento humanizado. Eu não lembro o nome da senhora, né? Mas conta a história daquela senhora lá que veio para se hospedar e através do seu treinamento o time conseguiu ali... Bom, conta aí, deixa você contar. Essa é uma ferramenta de gestão que a gente trabalha para dar muita clareza para o trabalho das pessoas, né? A gente chama de alinhamento estratégico. O alinhamento estratégico é você primeiro definir o foco, qual que é o cliente foco que você vai atender, né? O que esse cliente traz por características. Então, você define o cliente foco, você define os diferenciais da sua empresa, normalmente 3 diferenciais. Esses diferenciais você não vai ficar divulgando, o cliente tem que perceber esses diferenciais. E aí, com base nos diferenciais, a gente vê quais são as competências que a gente precisa fazer, as competências desenvolver na equipe para entregar esses diferenciais para esse cliente foco. Você vai atender todo tipo de cliente? Vai, mas para esse cliente foco, você vai ser... você não tem concorrência para isso, porque você está especializado naquele atendimento. Uhum. E essa situação no hotel que a gente estava trabalhando até então, ele tinha dos diferenciais dele, era atendimento singular, e o segundo, momentos especiais. E aí, a competência que a gente estava desenvolvendo na equipe é uma escuta ativa,
né? Então, a pessoa, o fato de escutar, ele não é só uma posição passiva, né? A escuta, ela é algo ativo, né? Você tem que fazer um esforço para compreender o que o outro está falando. Entendi. E uma série de coisas, usando as ferramentas. Aí chegou uma hóspede e a gente tinha no treinamento sempre aquela pergunta, né? O que a senhora veio fazer na cidade e tal? Aí a hóspede falou, eu vim porque eu vou fazer uma cirurgia no dia 19 e eu estou preocupada e tal, e eu vim agora para passar, pedir a bênção e tal. Aí o recepcionista pegou e anotou, né, que ela ia fazer cirurgia no dia 19 e tal. Bom, resumindo, essa hóspede foi embora para a casa dela do Rio. O recepcionista, já no nosso planejamento de encantamento, né, que é o jeito de encantar... É quase que um pós-venda, isso ou não? Isso acontece, não tem período para acontecer? Não tem período, isso é da cultura, né? Legal. É algo que está no dia a dia. E a gente está atento para aproveitar essas oportunidades. Não são oportunismo, né? São oportunidades de encantamento. Nesses momentos da verdade. Todo contato que o cliente tem com a empresa são os momentos da verdade que a gente tem. E aí o recepcionista pegou, no dia 18, colocou o nome da hóspede, na intenção de missa, ligou para ela. Falou, olha, dona Célia, a gente colocou o nome da senhora na intenção de missa, vai estar tudo bem com a cirurgia da senhora. Bom, resumindo, essa hóspede, ao voltar a Aparecida, ela não vai pensar em buscar um outro hotel, de jeito nenhum. Se um hotel é mais caro. Não, ela quer voltar lá porque você despertou o gatilho da reciprocidade. Acabou. Então, vocês olharam para mim, não para o meu bolso, do que eu estou deixando aqui. Não, para mim como uma pessoa, um ser humano experimentando experiência. É isso. Cara, animal. E assim, pessoal, o Fábio, ele, depois que ele, talvez ele tenha percebido, né, o benefício através do conhecimento que ele tem, né, esse benefício que ele pode trazer para as empresas, foi aonde você quis andar com suas próprias pernas, irmão? Eu sempre tive em mente que, assim, você trabalhando para uma empresa, seja regime CLT, seja qual regime você vai trabalhar, ou qual que é a regulamentação, você de fato trabalha para você. No final das contas, Você trabalha para você a serviço ou no projeto daquela empresa. E eu percebi que, assim, eu poderia contribuir com mais empresas. Então, eu queria, além de contribuir com uma empresa ou um projeto específico, eu queria contribuir com outros projetos. E isso, por si só, eu posso estar, no momento, achando que eu vou ajudar a empresa, mas eu tenho um ganho e um crescimento, porque a cada empresário que abre as portas da empresa para receber o consultor, eu até converso com os outros consultores, a gente agradece no primeiro momento, porque o empresário está abrindo as portas da empresa dele. Sim. E nos ensinando do mercado que ele atua. E aquele mercado ali, uma vez que a gente conheceu aquele mercado, aquilo tem elementos ali para eu aplicar em outras empresas, de outros segmentos. Então é fantástico, né? A gente entrega na empresa, você vai e entrega 100% do que você tem e você volta com 110. Acabou. Você entrega 110, volta com 120. É fantástico. O conhecimento em si, ele vai se acumulando, né? E ninguém tira, né, amor? Não, tira, a verdade é essa. Esse é um... E aí, né, o Fábio hoje ele é empresário, né? Ele tem uma empresa chamada Sintropia, né, irmão? Sim. E o que essa Sintropia faz e principalmente o que significa Sintropia? Sintropia é um termo da física que significa ordem e equilíbrio, né? Um movimento de ordem e equilíbrio para o ambiente. Hoje a gente é regido por uma lei que chama Lei da Impermanência, né? Onde tudo está em movimento, ou está evoluindo ou está regredindo. E tudo que você deixa por si só sem dar atenção, ele vai regredir, né? Ele vai voltar no estágio natural. Isso é chamado entropia, desordem, né? Voltando para o estágio natural. A sintropia é esse efeito ao contrário, né? De você fazer uma ação ou uma pessoa que traz para a ordem e equilíbrio. Então, a gente vive entre o caos e a ordem, né? O justo equilíbrio ali entre o caos e a ordem. A sintropia, ela traz esse conceito. Fantástico, cara. E falando em sintropia, o Fábio,
eu sei disso, né, cara? Você atende algumas empresas, né? Como a gente bem disse lá no começo. E você falando de ordem, de desordem, como que você hoje atua dentro de uma empresa? Você faz toda essa consultoria, né? Você enxerga, você pega na mão do empresário, você faz as pontuações. É um serviço que tem assim um começo e um fim, por exemplo, igual vamos dar um exemplo bobo aqui de um médico, né? Eu tô com uma dor de cabeça, vou no médico, ele vai lá, me passa uma receita e toco na mão dele, um abraço, obrigado médico, até mais. Ou não, é quase que um psicólogo. Existe uma recorrência, existe um tratamento para se fazer, tratamento que dura 1 ano, que dura 2 anos. Como que você atua nessas empresas hoje? A gente atua com, primeiro, a gestão da cultura organizacional. Tá. Né? Então, a cultura, ela existe na empresa, independente se Quer o cara acreditar ou não. Quer acreditar ou não. Você chegou na empresa, está todo mundo uniformizado, bem limpo o ambiente, ele já tem uma cultura de uniformidade. Né? Então, você já percebe ali os símbolos da cultura. Isso são símbolos da cultura. A Sintropia, ela tem uma metodologia específica, que ela tem esse ciclo de vida de aplicação dela, no mínimo de 6 meses, para você. Com 3 meses você tem uns resultados, esse resultado ele já retroalimenta. Mas eu vou pegar um exemplo que fica bem fácil da gente entender, a musculação. Né? Então, quando a pessoa vai fazer musculação, ela contrata um personal trainer, ela quer melhorar os músculos, ganhar massas, tal. E a consultoria ela tem mais ou menos nesse sentido, né? Ela com 6 meses também numa musculação sendo bem feita, ali seguindo as orientações, você já melhora. Sim. A gente melhora também a empresa, coloca ali no conceito e ela pode ir melhorando cada vez mais, ficando mais forte, mais ágil, mais enxuta. Então, a gente, conforme o nível que a gente vai atingindo, a gente pode colocar... Vai subindo o nível. Vai subindo. Tem empresas hoje que a gente já está há 3 anos atuando na empresa e está subindo o nível, buscando mais assertividade, eficácia e cada vez mais. Quando você olha para trás, nossa, a gente começou num projeto que estava todo deformado e hoje está dando resultados. Tem corpo já, né? Tem corpo. Você atua sozinho, Fábio? Não, eu atuo com outros profissionais, né? Tem outros consultores que atuam comigo também. E às vezes algo mais específico, a gente busca competências externas. Por exemplo, você chega numa empresa que ela tem uma desordem e ela não tem um software que atende a necessidade dela 100%. A minha empresa não é uma empresa de software, mas eu vou buscar no mercado a melhor solução do software para atender aquela empresa. Perfeito. Além das parcerias, a gente vai em busca da melhor solução para esse cliente. Né? Então, a gente sempre faz parte da solução. Cara, fantástico. E Fábio, você, além de trabalhar com empresas, você trabalha também com pessoas assim, com CPF, vamos falar? Eu faço atendimento de CPF no conceito do coaching, né? Desse acompanhamento, direcionamento de carreira. E eu acabei de me formar na constelação, constelador familiar, mas eu quero aplicar também no empresarial. Empresarial. Esse assunto aí é o assunto que chama minha atenção, é um assunto que eu me apaixonei e eu tenho conhecimento sobre isso também, né? A gente já conversou sobre isso. É um conhecimento que também é essencial para as pessoas, né, cara? Você poderia falar um pouco mais sobre constelação para o pessoal de casa? Sim, Renan, é algo que eu tive contato, foi bem interessante que eu tive contato fazendo um curso profissional, até o curso do Empretec do Sebrae. E fantástico. Na ocasião... Teve isso lá? Não teve no Empretec. A consultora que estava, a facilitadora do Empretec, ela era consteladora. E aí nas conversas, nos intervalos, ela começou a explicar um pouquinho. E eu tinha sempre uma dúvida. Eu falei, nossa, chega em algumas empresas que eu aplico todas as metodologias possíveis, assim, mas parece que tem algo ali que ainda
está no invisível. Daí ela começou a me explicar do campo, do pertencimento, sistema, tal, uma série de coisas. Falei, cara, tá aí um ponto que eu preciso me aprofundar e conhecer um pouquinho mais. E aí eu fui atrás disso para conhecer. Hoje eu conheço, leio bastante sobre a constelação. Não é todo mundo que tem abertura para a constelação, não acredita. Tá tudo bem também, não tem certo ou errado. Se não acredita, não pode ser que não tenha os resultados. Sem dúvida. E, é importante respeitar isso. E eu tenho adotado um meio de vida de não entrar na dualidade do bom ou mal, certo ou errado. Tudo pode, sabe? Sem julgamento. Eu gosto disso, tudo bem, mas... Porque senão você se coloca numa posição de conselheiro a ponto de você saber tudo. Não é por aí, né, irmão? Não. Eu acredito muito que você, nesse caso, né, eu acredito muito que precisa ser leve para a pessoa, né? Sim. Porque você vai tratar ali de assuntos, cara, e tocar em assuntos que pode muito bem não ser legal para essa pessoa, né, cara? Igual você mesmo falou, nem todo mundo está disposto a enfrentar uma realidade como a constelação mostra pra gente, né? Sim. E eu participei de uma constelação, né? Eu fiz constelação, depois eu participei de uma constelação como colaborador e, cara, é impressionante como que a gente se envolve naquela história, né? Eu lembro que eu fui o pai de uma moça e, cara, eu chorava igual criança, sabe? Eu deixei ser tomado por um sentimento ali que eu não conseguia te explicar. Eu só chorava. Só que para a menina fez muito sentido. Sim. E quando eu olhava para ela, eu chorava. Quando eu olhava para outra pessoa, eu não chorava. E ela reclamando do amor do pai, do amor do pai, do amor do pai. E assim, o que estava acontecendo é uma desvalorização por parte da filha com o pai. E aí, nesse gancho, irmão, que eu entro num assunto que eu queria muito, né, expor isso, né, de uma forma boa, claro. Como é que é o Fábio pessoa? Como é que é o Fábio pai, cara? Você se julga um bom pai? Interessante isso aí. Eu me julgo um bom pai amigão, parceiro. Só que os meus filhos, eles têm um excesso de respeito comigo que eles acham que eu falo bravo com eles. E, Renan, eu sou um cara coraçãozão, brincalhão, assim. Mas isso não só em casa, cara. Trabalhando também as pessoas acham que eu sou muito sério. Sim. As pessoas acham, Fábio, você tem uma expressão... Você sofre com isso, né, irmão? Eu sinto que é um sofrimento, não que é um sofrimento, né? Nossa, durmo faz disco isso, né? Mas você entende o que eu tô querendo dizer, sim, né? É uma sim. coisa que, tipo assim, pô, não é assim, gente. Até as pessoas falam, Fábio, você é muito sério, trabalhando e tal. E aí eu falo, cara, mas isso não me representa, né? Uhum. Aí quando eu venho na brincadeira com as pessoas, a pessoa fala, nossa, mas você tem esse lado também ali e tal. Mas isso eu percebo que em casa com as crianças tem muito disso, né? Às vezes meu tom de voz é um tom de voz flap, né? Eu não oscilo muito o tom de voz. Às vezes quando eu elevo um pouco mais o tom, aí eu percebo que as crianças já ficam mais assim, mas por que você tá bravo? É fantástico você tocar nesse assunto, porque eu vivo isso um pouco em casa, né, cara? Eu acredito que isso também seja um pouco do papel do pai, né? Não que ele seja rude, nem rígido, né? Mas, assim, cara, eu não tô brigando, eu só tô falando coisa que eu tenho que falar. É meu papel falar, né? Não que isso soe como uma briga, uma discussão. Só tô fazendo meu papel de pai, né? Faça o seu de filho, de ouvir, de entender, aceitar aquilo, né? Mas eu tenho isso. Ontem, 11 horas da noite, eu tava fazendo pipa. Que isso, cara? 11 horas da noite eu fazendo pipa e aí ensinando. Hoje eu vejo meu filho fazendo muitas coisas que eu fazia. Pipa é uma coisa assim, minha paixão sempre foi pipa. Sério, cara? Sempre. Minha vida inteira, assim... Até hoje? Até hoje, assim, eu gosto. Aí, hoje as crianças compram pipa e tal. E aí ele começa a me questionar, pai, você comprava pipa? Eu falei, não comprava, eu descascava. Descascava o bambu, fazia todas aquelas coisas e tal. E aí eu comprei as folhas para ele e a gente foi fazer, peguei a armação, a gente tirou,
tu vai fazer. E eu fui ensinar ele a fazer um X, uma pipa em X, tá? É interessante isso, porque assim, não é um papel sobreposto ao outro, né? Não. É muito louco pipa, cara. É uma coisa assim, cortar, e eu fui ensinar a cortar com a linha, né? Você corta com a linha, fazendo as coisas. É brincadeira, tipo, pipeiro raiz, você é Nutella, aquelas coisas, aquelas brincadeiras. Mas com ele, com meu filho, eu tenho bastante essa liberdade. Com os dois? Cara, mais com o Miguel. A Maria, ela é mais com a mãe, né? Tem mais proximidade com a mãe, tudo. Comigo, a gente mais... É uma coisa mais formal, né? A brincadeira é mais com a mãe. Claro. O dele e do Miguel, a brincadeira é mais comigo. Então, porque a gente sai, no final de semana, andar a cavalo com ele, eu compro peão de cordinha para jogar. Cara, muitas coisas assim. Esses dias eu comprei um paraquedas com um carinha que solta também, tipo pipa, assim e tal. Mas eu tenho muito essa liberdade. Com a Maria também essa liberdade, por exemplo, agora eu até vou, ela quer me ensinar a como me posicionar do TikTok, ela quer falar, pai, você é muito séria e tal. Eu não sou, Maria, isso é uma coisa que não é do meu dia a dia. Não, você tem que fazer assim, tá bom. Tá vendo? Aí ela quer falou, ensinar, eu vou aprender, né? E isso é legal, Renan, porque a mentoria de quem é especialista, não o especialista ou quem usa alguma área, não tem que ser só de um profissional. Você tocou no assunto agora fantástico, cara. Porque eu acho que isso é um mal dos tempos, vamos falar assim, né? Que é o cara que acha que sabe tudo, né? Que sempre tem que estar na posição de professor e não, cara. Isso é interessante você falar, você é um né, eterno cara? Porque, aprendiz, cara. Sem dúvida, irmão. Né? E, cara, e às vezes eu me pego com meu filho também em situações que eu falo assim, caramba, filhão, que doido. Meu filho gosta de jogar videogame, né? Ele joga um jogo chamado Fortnite. Não sei se você conhece? Eu jogo também. Eu também. Vamos jogar nós 4 então, cara. Eu perco rapidinho. E aí é o seguinte, cara, e esses dias eu tava vendo ele jogar, ele gosta, ele adora isso. Pai, assiste eu jogar aqui. E aí eu fiz isso, né? Desliguei lá o computador, fui pra sala, fiquei vendo ele jogar, cara. Rapaz, ele ganhou. São 100 pessoas num mapa e você tem que ficar em primeiro. Você tem que matar todo mundo. Tipo assim, né? Obviamente que as pessoas vão se matando e vai cair naquele número. E ele ganhou a partida, cara. Quando acabou a partida, eu falei assim, filho, você não vai acreditar que eu vou falar pra você, cara. Mas essa foi a partida mais top que eu já vi alguém jogar na minha vida de Fortnite. Porque assim, cara, ele matou 12 pessoas. Só que, tipo assim, estrategicamente. Tava sabendo o que tava fazendo. Construindo ali. Construindo. E o último cara que ele matou, com tremenda consciência. Eu falei, cara, que é isso? Você tá um monstro, tá voando, filhão. Né? Ele super curtiu, né, o elogio e tudo mais. Eu adoro, eu vivo de feedback. Então quem vive de feedback, eu acredito que gosta de dar também feedback, né? É muito doido isso, cara. E você, Fabião, como é que é o Fábio maridão? Renan, eu sou um cara, assim, mais do tradicional. Né? Você leva flor ainda? Não, isso não. Calma, né? Não, e pra isso aí eu sou zero à esquerda. Ó, eu tenho uma dificuldade de presentear. Jura, irmão? Juro. Você já ouviu falar da linguagem do amor, né? Sim. E você tem esse diálogo com a sua esposa? Você já sabe identificar a linguagem de um? Não, eu sou muito nesse tradicionalista, tradicionalista. E assim, a minha esposa, nós estamos juntos há 25 anos. Nossa, né? Então, é a minha idade. Primeiro, a gente começou, eu tinha 18 anos, a gente tinha 15 anos. Olha, cara. Né? Então, cara, a gente está junto. Uma vida inteira, né, nesse aspecto. E uma amizade muito forte, né? Você tem, assim, né, da pessoa, a pessoa percebe se está bem, se não está bem e tal. Na vibração da vida ali, ela já sabe, né? Sim. O que está acontecendo, você tem algumas situações que você fala assim, parece que é encontro de almas, né? Que você tem. Isso, a gente vive isso, cara, eu e minha esposa. Isso, depois a galera que está em casa pode pesquisar sobre isso depois, Vinicião também. Mais do que alma gêmea, é o encontro de almas, né, irmão? Isso é algo profundo, cara. É algo que, tipo assim, não tem como não ter acontecido isso, né? É uma coisa que toma conta de algo muito maior. É muito doido isso, cara. Tem. E você tem esse... Eu vejo isso em você, né, irmão?
Você é um cara muito humano, né, cara? Muito humano, é um cara que gosta mesmo de estar conectado ali. E é muito louco isso, porque isso casa completamente ao Ikigai, né, cara? Porque é uma coisa que você não tinha esse conhecimento desde pequeno, né? Você teve agora. Não, tive agora, há pouco tempo, essa questão do... Quer dizer, o Ikigai é uma coisa que sempre existiu, né, mas uma das coisas que eu levo, assim, pra mim, né, que as pessoas valorizam na minha característica, na minha personalidade, é a questão da autenticidade, né? A questão de eu ser a mesma pessoa em diversos locais. Isso tem uma coisa que eu não sei ser bajulador de pessoas de poder, sabe? Eu me aproximo muito fácil de pessoas que têm poder, porque é uma característica. Então, às vezes, eu estou num projeto e, de repente, você está ali próximo a uma pessoa que... você tem acesso a essa pessoa? Tem. E é tranquilo, cara. Normal, assim, sabe? Pessoas que têm isso, mas eu percebo que eu tenho uma característica profissionalmente, não sou aquela pessoa que chega, tem aquela presença de chegada, que tal, não, eu sou uma pessoa que entra normal, né, até desapercebida em alguns momentos, e com a constância da entrega e essa essência, Se destaca. vai me destacando. Isso eu percebo. Fantástico isso, cara. Então, com pouco tempo, eu consigo me conectar com várias pessoas, uma conexão forte, assim, sabe? Não é uma coisa superficial, não. A gente consegue se conectar a ponto de falar, cara, estamos juntos, né, nesse aspecto. E o que você consegue contar pra gente um pouco mais, irmão? Eu queria muito tocar nesse assunto, que é a autenticidade, né? E é uma coisa, acredito eu, que você está cada vez mais claro para você isso, trabalhar isso nas pessoas. Sim. E como que você pode contar um pouco mais pra gente se aprofundar mais nesse assunto mesmo? O que é autenticidade para você? Como que isso tem afetado as pessoas? A falta de autenticidade, né? E como que você entende também como que a autenticidade pode ajudar as pessoas? Legal. O que eu tenho percebido, né? O fato de eu trabalhar com desenvolvimento humano, a primeira pessoa a ser trabalhada sou eu. Então já começa aí do aspecto da gente virar essa chavinha achando que o outro tem que melhorar. Então, eu estou focando todo o conhecimento, a aplicabilidade desse conhecimento na minha vida. E se as pessoas perceberem que tem algo interessante, eu espero que eles peguem do que fizer sentido para eles e apliquem na vida deles. Porque quando eu vou na intenção de ajudar o outro, fazer com que o outro evolua, tal, às vezes eu deixo de dar atenção para mim. Então é aquele mesma situação quando você está no avião. Vem a comissária de bordo e fala assim, olha, se tiver algum problema no avião, vai cair as máscaras e primeiro você coloca em você, depois para ajudar outra pessoa. Aí você olha do lado assim, você fala, cara, mas meu filho está aqui, como que eu vou colocar a máscara primeiro em mim para depois ajudar a pessoa que eu amo? Primeiro você fala, não, eu vou ajudar, se eu conseguir colocar a máscara, beleza. Mas não, a vida autêntica é você se desenvolver, você buscar o seu centro e nisso você está contribuindo com o outro. Então, essa questão de autenticidade é um convite para as pessoas encontrar o seu meio, né? A sua essência e viver a sua essência propriamente dita. Deixar um pouco esse foco no que eu vou parecer para o outro, o que vão achar, tudo, mas você estar feliz com você, dar as suas respostas de acordo com as suas vontades, né? Está tendo um evento e todo mundo tem que estar nesse evento para ser visto. Cara, se eu não tiver com vontade de ir, e aí, né? Eu não posso sentir menosprezado o fato de não estar naquele ambiente, ou estar num ambiente que não é legal para você, sabe, se retirar e sem falar mal do ambiente. Eu acho que esse é um grande lance. Esse é o gatilho, irmão. É um gatilho não criticar o outro, né? Não valorizar, né? Valorizar, cara. Todo mundo faz. Pô, porque assim, eu acredito que, cara, é difícil demais você agradar todo mundo, né, Fábio? Sendo sincero, né, cara? Então a gente Quem não tem vai agradar, né, Renato? Jesus, né? A gente tem Jesus aí como grande ícone sobre isso, né? Um cara que foi bom o tempo todo, um cara puro. Cara, ele mesmo realmente não agradou todo mundo. E isso que você falou, cara, é de extrema importância, cara, né? Às vezes a gente... vou dar um exemplo meu aqui de novo, né? Como eu trabalhei lá na Tecnoval.
Pô, eu fiz um processo seletivo, que houve um processo seletivo lá dentro do RH, de 4 encontros, cara. E assim, cara, eu querendo ir lá, eu já tinha, volto a falar, né, da lei da atração, tinha certeza que eu estava dentro. Principalmente quando eu vi os requisitos, que eram requisitos que eu não tinha, mas eu falei assim, cara, eu vou. Mesmo não tendo os requisitos, eu vou. E eu passei pelo processo de seleção, inclusive no último, a gente vê, né, as pessoas, vamos supor, tinha 10 pessoas no primeiro encontro, depois tinha 7, depois tinha 4, depois tinha 3, no último tinha só eu e mais um. Falei, ou é eu ou é ele. 50% de chance. Entendeu? E aí eu fui conversar com a chefe de RH, né, dessa multinacional. Ela era a chefe mesmo, não era só da unidade, daquela unidade. E eu falei, cara, eu vou ter que entregar tudo aqui agora. Vou ter que ir pra cima. E eu sou formado em PNL, né? Então usei muita técnica de PNL. Eu fui pra cima com força. E aí o que aconteceu, cara? Eu tive um feedback dela que eu levo pra minha vida inteira. Ela me ajudou muito, cara. Me ajudou muito. E o que ela me falou? Ela falou assim, Renan, a sua vaga, a vaga que a gente tinha aqui disponível foi preenchida pelo João, que é o cara que ficou lá comigo. Só que a gente gostou tanto de você, que eu conversei com a diretoria, a gente criou uma vaga para você. A gente quer te conhecer mais. A gente quer ver você trabalhando. E eu achei aquilo, cara, como um ápice de verdade. Falei, cara, cheguei num nível interessante, onde as pessoas elas estão pagando para me conhecer, né? E aí eu falei, cara, eu vou entregar tudo de mim. Tanto que eu fiz um trabalho lá bem bacana, assumi responsabilidades. Legal. Eu tenho esse ponto de liderança também, onde você tocou nesse assunto. Tenho isso forte em mim, então onde eu já cheguei respeitando, com certeza, as pessoas que estavam ali. Inclusive, mando um abraço para quem estiver assistindo lá da Tecnoval. Cara, foi para mim uma experiência profissional incrível. Por que eu estou tocando nesse assunto, irmão? Não me serviu. E nem por isso eu saí de lá falando mal. Sim. É exatamente o que você está falando, cara. Aquilo ali não me convém mais. Nem por isso eu vou falar assim, que empresa ruim pra caramba, que faz não sei o quê, que faz aquilo, que faz isso. É a gratidão, cara. É a gratidão por aquele momento que você passou e aquilo que me levou para um outro nível. E não é o tempo, né? É a intensidade, né? Você falou, em um período de 2 meses, mostrou para você. Tem muitas pessoas que passam a vida num ambiente que não se sente pertencente. O grande desafio das empresas que eu percebo hoje é despertar o pertencimento das pessoas. Animal. Então a empresa ela é uma comunidade e você tem que pertencer a essa comunidade. Quando você pertence, você tem um sentimento de pertença, manifesta a potencialidade. Quando manifesta a potencialidade, daí as coisas fluem. Aí, realmente, né? Aí você começa a fazer parte da comunidade. A comunidade ela tem alguns níveis. A DOPE, ela é uma comunidade. Das pessoas que estão aqui, que tem que ter um sentimento de pertencimento. Quando você tem um pertencimento, você começa a fazer parte. Aí você manifesta, o primeiro nível é o nível do fingimento. As pessoas ainda fingem que ali e tal, às vezes natural isso. Natural. Né? São processos, são fases, né, da formação da comunidade. O segundo nível é fricção. Desculpa te interromper, irmão. Não tem a ver com período. Novamente, intensidade é o que... Intensidade, que limita um processo ao outro, é isso? Essa é a consolidação da comunidade. No segundo nível é fricção. Fricção onde a pessoa tem uma segurança psicológica para ela ser ela mesma em essência e ela já se posiciona se ela percebe que tem algo que não está legal. Só que ela se posiciona na intenção de ajudar e melhorar. Porque a pessoa que se acovarda, não fala, ela às vezes não tem um sentimento de pertencimento e está no fingimento e passa, às vezes, muitas vezes não tem coragem de falar, não tem uma segurança psicológica no ambiente e aí acaba não evoluindo. Caramba. Passou da fricção, que é esse atrito para crescer, depois vai numa formação e daí já tem o quarto nível, que daí é a comunidade funcionando mesmo como tem que ser. Um ecossistema realmente, né? É interdependência, né?
você faz parte do todo de um processo E um pouco mais sobre essa palavrinha aí que você tem ministrado, inclusive, sobre autenticidade. Sim. Quais são os riscos, cara, que uma pessoa comete pela falta de autenticidade, Fábio? Como é que você enxerga isso para o empresário, por exemplo, né? Que não assumiu essa autenticidade? Você acha que ele tem um prazo de duração pequena? Ele pode ter dificuldades, né? O prazo de duração ou o resultado, se a gente competência mesmo. Ele até consegue tirar competência ali, fazer resultado, porém ele gera um certo nível de riqueza financeira, mas não é uma riqueza plena. É uma riqueza financeira que vem através de esforços e ali gera o resultado, gera o valor em si, né, o dinheiro, tudo, mas você sente que as pessoas não se sentem por inteiro, sabe? Falta algo. Aquela pessoa ele vai em busca de algo, né? Vai em busca de algo. Tem algo aqui que não está me faltando. Uhum. Quando você tem essa autenticidade, você vive em essência, você tem um resultado pleno. O resultado pleno ela vem carregado de riquezas além da monetária. Né? Entendi. E como que você... É um diagnóstico que você faz? Ou hoje você está desenhando um curso para as pessoas fazerem isso? Como que você levanta essa bandeira realmente de ser autêntico? Como é que funciona esse trabalho seu hoje, Fábio? Essa questão da autenticidade já é um trabalho que eu venho fazendo já há algum tempo, às vezes não declarando a questão da autenticidade, mas a partir de agora já é um tema que eu quero trazer à tona, né? Você tem uma gestão autêntica da empresa, a empresa de verdade, onde ela tem um alinhamento da filosofia institucional de missão, visão, valores, a ideologia central que teve para o gestor lançar essa empresa. Então, esse alinhamento ele traz para a essência e traz a autenticidade da empresa. Para o gestor, é um convite. Né? Eu não tenho como garantir se ele vai vivenciar essa autenticidade ou não, porque tem que ter coragem. Acabou. E se ele não tiver coragem de ser quem ele é, ele não vai fazer parte, não vai ter os benefícios do projeto. Caramba, você tocou no assunto aí. E eu acredito muito que... Uma vez eu dei uma mentoria para uma pessoa, inclusive ela é conhecida nossa, em comum, e essa mentoria que eu dava para algumas pessoas, irmão, era uma coisa totalmente informal, mas de extrema responsabilidade, cara. Eu sabia que o que eu estava fazendo ali com aquela pessoa, ela poderia realmente mudar a vida dela, pro bem e pro ruim, né? Pro bem e pro mal. E graças a Deus, né, todas as pessoas que passaram por mim, que tiveram esse tempo comigo, elas tiveram uma mudança positiva, né? E essa pessoa, inclusive, cara, ficou tão claro, específico para aquele momento que a gente passou junto, sobre a falta de coragem daquela pessoa, sobre ela enfrentar a posição dela, a posição sexual dela, a posição profissional dela, que a partir do momento que ela entendeu, ela falou assim, nossa, ela tomou aquilo mesmo, sabe? Como se fosse um gole, fala, cara, então é coragem o nome do negócio que eu preciso ter. Ela tatuou na mão, coragem. Né? Então eu falei, cara, como que pode a gente impactar tanto na vida de uma pessoa, né, ao ponto ela tatuar na mão uma posição que ela precisa assumir para a vida dela. E você tocando nesse assunto profissional, né, dessas pessoas que vivem isso profissionalmente, às vezes vivem isso de uma forma negativa, de não ter coragem, né, como que você enxerga hoje um cenário pós-pandemia, né, onde houve muito divisor de águas, né, empresas que se fecharam e profissionais que se encontraram, empresas Sim. que cresceram. Como que você enxerga esse cenário atual hoje, vamos falar assim, regional, né, onde a gente está nesse sistema nosso, como que você vê hoje esse cenário de coragem desses empreendedores e empresários que você tem atendido? A pandemia, por si só, ela é um efeito
extraordinário, né? Então, várias situações que você, às vezes, acompanhava um contrato, ali tinha uma cláusula de fator extremo e tal, você nunca viu utilizar disso, de repente a pandemia veio e tirou toda essa relação, até contratual, porque já nem contrato mais já fazia sentido, né? Porque um contrato de locação, mas a empresa teve que fechar, não podia estar aberto, uma série de coisas, então foi um período muito desafiador, né? Porém, ela veio com um acelerador de futuro, né? De um modelo mental que nós tínhamos antes para um modelo mais futurista, que talvez a gente levaria mais tempo para alcançar. Eu vejo a parte de conhecimento, né? O quanto que a pandemia chegou e colocou conhecimento abundante para a gente estar ali buscando tudo isso. Você acha que foi a pandemia ou você acha que foi o impacto tecnológico? Eu posso falar por mim, assim, eu fiz uma pós-graduação da FGV e eu tinha duas matérias online. Eu fiz 12 matérias presenciais e 2 online. Eu quase perdi a pós por essas 2 matérias online. Porque assim, era uma coisa tão boba, falava, cara, sério, gravada ali, não tinha interação, eu sou muito do contato e eu não tinha a minha rotina para aquilo ali, não era legal, tal, não tinha disciplina para aquilo. Quase perdi a pós por causa disso. Caramba. Porém, quando veio a pandemia, a gente adotou, já que não tem a possibilidade de estar junto, a gente vai pro online e vai aceitar. E aí a gente começou. Tudo bem, a gente estava aqui, pelo menos na minha parte, né? Nesse extremo, a gente foi aqui só presencial, foi para o extremo de estar online. Agora a gente está encontrando meio termo. Onde, se eu posso estar com o Renan e é mais produtivo estar presente, eu estarei presente. Se eu posso aproveitar o meu tempo e fazer uma reunião online, eu uso online. Então a gente usou uma coisa híbrida, né? Híbrida, a favor. Né? Então, nem muito lá, nem muito cá, mas a gente acaba aproveitando, né? Fantástico, cara. E aí você consegue ter uma melhor gestão do seu tempo, das prioridades, e aí fazer as coisas acontecer. Eu vejo que... Irmão, aproveitando esse gancho aí, né, cara, de pós, de tudo que a gente tem falado aí nesses últimos minutos aí de podcast, eu queria agradecer o pessoal que está em casa com a gente aí já nessa quase 1h30 aí de programa, de episódio, né? Você que está chegando por agora aqui, esse é o Fábio Cardoso, ele é consultor empresarial, ele tem uma empresa chamada Sintropia, onde ele realmente recoloca a ordem dentro da sua empresa e te ajuda a elevar o nível dela. A gente entra num assunto aqui novamente da Sintropia. Eu quero que você, cara, explique para a pessoa que a gente praticamente consiga contar uma historinha assim, sabe? Como que essa empresa, que ela está numa desordem, que desordem que pode ser essa? Só para a pessoa que está em casa, que talvez seja um empresário, porque é difícil, né, se levantar essa bandeira. Não, eu sou um empresário que tem uma empresa em desordem. O cara não vai assumir isso, né? Como é que você esfrega isso na cara desse cidadão aí? Então, como é que funciona aí? Como é que é essa desordem? A desordem não é motivo para vergonha. Interessante isso. Acho que esse é o conceito, porque a desordem é um desequilíbrio. Então, nas empresas, a gente tem 3, a gente chama de tripé, né? Onde você tem a equipe, os colaboradores, então é a alma da empresa. Você tem a parte da gestão dos clientes, que são a mente da empresa, e a gestão ou estrutura física, que é o corpo. Então, a gente tem uma empresa viva, um organismo vivo, corpo, mente e alma. Perfeito. Esse tripé, ele tem que estar em equilíbrio. Eu não posso, em algum momento, deixar de atender um ponto ou outro e dar mais atenção para uma das pontas. A minha empresa é tendenciosa voltada para o cliente, experiência do cliente, 100% cliente. Legal, aparentemente parece que ser o certo. Você abrir uma empresa para atender o seu cliente. Porém, quando você foca só no cliente, você gera um efeito interno na empresa de falta de foco, que é quaisquerismo. Aí a sua empresa fica sem norte. À medida que o cliente vai pedindo, você vai mudando o seu foco e vai se perdendo e você sacrifica a gestão e a equipe. Então, em benefício ao cliente, você sacrifica a gestão e a equipe. Quando
você monta a empresa e ela é mais voltada à equipe, colaboradores, ambiente fantástico, lindo, tal, e às vezes deixa de dar atenção para o cliente e para a gestão, você se torna uma empresa infantilizada, de mimimi, uma empresa sensível e uma equipe sensível. Né? Então, você tem essa desordem, que é esse desequilíbrio interno. E quando você tem uma empresa voltada só para o corpo, ou a parte de gestão, é uma empresa, a gente chama uma empresa objeto, onde ela valoriza símbolos. Então, é uma empresa que valoriza o prédio que ela tem, o carro, a frota, essas questões mais palpáveis. E ela se torna uma empresa objeto, que ela acaba não tendo vida. É uma empresa que tem estrutura física, investe em várias coisas, mas está em desequilíbrio. Caramba. Então, quando tem esse desequilíbrio, a gente consegue perceber o quanto, lógico que a gente sempre vai buscar o equilíbrio entre as três partes, porém é justo que ela vai se desequilibrar em um momento, que é um organismo vivo. E a gente vai identificando o quanto desse desequilíbrio é saudável e o quanto não é saudável. Caramba. E aí nisso você dá aquela lapada no cara, né? Amigão, isso aqui precisa ser corrigido, né? Isso aqui precisa ser pautado. E aí você entrega a solução para a pessoa também, solução, né? Isso faz parte do consultor, irmão? Ou é uma coisa que é uma característica sua? Apontar os erros e já trazer toda a arrumação ali, roupagem nova para aquela empresa. Existem algumas características. Né? Esses dias eu achei interessante eu vi um vídeo de uma pessoa falar, eu não tenho concorrente. A pessoa levantou essa bandeira. E eu achei interessante essa coragem do cara, que ele não tem concorrente, porque cada um é único. Né? Então, cada consultor é único e, de fato, não tem concorrente. É verdade, cara. Porque você tem a sua percepção, a sua particularidade. E você não tem a concorrência. Então, sem soberba nenhuma, mas eu posso chegar num projeto onde eu não consigo chegar no resultado esperado e eu ter que levantar a mão e falar, olha, não consigo ajudar. E isso tem que fazer parte do meu dia a dia. Muito bom. Porque, às vezes, o empresário ele contrata um consultor. Imagine numa situação que uma pessoa está se afogando. Ele já percebeu que não estava dando pé, mas continua, começa a se afogar, dá mergulho e tal. E ele contrata um consultor, porém ele quer um resultado imediato. E o consultor chega, ele tem que tomar cuidado para ele não ser o salvador da pátria, né? Porque aquela pessoa que está se afogando ali, olha, estou chegando aqui perto, olha aqui, eu vou dar uma boia para você, olha aqui. Porque se aquela pessoa vem e te abraça, transfere para você toda a responsabilidade do negócio e querendo que você resolva o problema em pouco tempo. Então o consultor ele tem que ter, dos diferenciais, pelo que eu percebo, assim, é ter a temperança, né? Justa distância entre não estar tão próximo para você não se apaixonar pelo projeto. Importante. E não tão distante para você não perder essa conexão. Então, entender ali até o momento que você se aproxima e você está fazendo parte da solução e não está só apontando o problema, porque às vezes o problema, você ir lá e apontar, o empresário já está careca de saber quais são os problemas dele. É solução, né? É solução. É caminho. É solução, e as soluções não é mirabolante, não, são soluções simples, aplicáveis e mensuráveis. Né? Tem que mensurar. Tudo que você fizer tem que mensurar com uma gestão. Acho que isso faz parte do 5W2H? Faz parte, é uma ferramenta que a gente usa. A gente usa ferramentas de gestão, 5W2H, análise SWOT, matriz BCG, para o cliente entender quais são os produtos que ele tem que mais contribui, o produto que ele tem, que é aquele produto que mantém a empresa dele com a porta aberta. Se a gente pegar um exemplo da produção de veículo, né? Você pega a Volkswagen, ela tem ali o carro de entrada, o Golzinho que ela vende bastante, às vezes a rentabilidade dela não é tão grande naquele carro ali, mas é o carro que pode gira, né? Faz as coisas acontecer. E aí ela tem uns outros carros premium, que ela está ali, que deixam um resultado muito maior, mas vende menos daquele carro. Então, a gente usa dessa ferramenta também, a gente usa da matriz de responsabilidades, matriz RAS, que é tudo que você fizer de um diagnóstico para um plano de ação, tem que ter responsáveis e tem que ter o acompanhamento. Legal. Então, legal, tem isso para fazer, então, mas tá.
quem que vai ser responsável, até quando. Sem dados você não consegue ter métrica nenhuma, né, cara? Não. Então, e aconteceu uma parada, é interessante você tocar nesse assunto, cara. Aconteceu hoje, na hora do almoço, eu fui cortar cabelo, e aí o barbeiro perguntou pra mim, Renan, mas como é que funciona a sua empresa de marketing lá? E ele me fez pensar, cara, até na minha trajetória. É interessante você ter tocado nesse assunto aí, a gente não ter concorrência, né? Obviamente a gente tem uma concorrência sadia com algumas empresas aqui que são, os donos são meus amigos, né? Então, tá tudo bem, tranquilo, né? Mas, o que chamou um pouco a minha atenção é na completude realmente que eu me encontro. Por quê? Eu tive uma experiência de comunicação visual por muitos anos. Legal. Então, assim, cara, isso me deu uma diferenciação no mercado que talvez outra empresa não tenha isso. Né? De eu olhar para uma empresa e ela tá faltando e pecando em relação à sua fachada, à sua comunicação visual interna. Então, assim, só disso eu já creio que se difere de um ponto específico ali. Hoje a gente vê muito pessoal falando sobre marketing digital, né? E assim, a gente tem falado muito aqui sobre o marketing por si só. Por quê? Eu tive uma experiência com mídia offline também. Tomei conta de uma empresa de outdoor por um período legal aí, onde adquiri uma experiência fantástica. Então a gente entende que essa singularidade de cada profissional, ela faz a empresa, às vezes, ela não ter realmente uma concorrência. Né? E assim, o que eu tenho percebido dos empresários que têm procurado a gente é querer uma empresa onde ele consegue resolver tudo. Então, a Dope hoje, por exemplo, é uma empresa de marketing, onde ela tem um vídeo profissional através do Vinícius, ela tem uma organização e uma consultoria empresarial através do Fábio, é onde a gente consegue realmente ser uma empresa completa e atender tudo. Sim. Né? A gente tem a Albany como uma parceira nossa também, que é parte de comunicação, visual e tudo mais. Então, eu acredito muito que o diferenciação do nosso trabalho e essa singularidade de você não ter uma concorrência, entre aspas, trata muito disso. Hoje a gente não vê uma pessoa falando de consultoria empresarial da forma que você atua, da forma que você trabalha. Né? Eu acredito muito que você está vivendo aí talvez uma das melhores fases da sua vida no Mar Azul, né? Falando de região aqui, por exemplo, né? Sim, sim. Muitas pessoas me falaram, né, que quando eu falei que eu ia atuar com consultoria em cidades do interior, as pessoas falavam, Fábio, o seu negócio ele tem mais aceitação nos grandes centros, onde tem mais empresas, mais decisão, as empresas estão com um nível de consciência maior, uma série de coisas. E aí eu sempre estava comigo, falei, não, mas tudo bem, mas eu quero testar aqui, ver como que é de fato aqui, mas eu também tenho interesse em chegar nos grandes centros, atendo empresas do Rio de Janeiro. Hoje a tecnologia ajuda demais nesse sentido. Por exemplo, eu atendo pelo Sebrae, né? Eu sou uma consultoria parceira do Sebrae, onde eu fiz algumas qualificações, então no SGF do Sebrae eles pegam uma consultoria e me libera para atender. Então eu atendi empresas, por exemplo, Presidente Prudente, no estado de São Paulo, como um todo. Então esse viés que você percebe. E esse nível de consciência, né, acho que é tão importante, até em algum momento eu quero falar mais sobre isso, que são os mercados, né? Porque a empresa, ela atua no nível de consciência do empresário. Se o empresário ele acha que todo mundo é concorrente dele, o nível de consciência, que falta recurso, que tem uma escassez e tal, ele tem na equipe dele, ou modus operandi da empresa, arena de guerra. Aí ele tem colaboradores focando só no ataque e defesa. E aí ele usa parte do cérebro dele que é reptiliano, que é uma coisa assim, ataque e defesa, um tem que perder para eu ganhar. E não, se você pegar a abundância que a gente tem de recursos, de possibilidade... Há um equilíbrio, né, cara? É fantástico. Cara, assim. que doideira. E você trabalha de fato, você cria a realidade do seu nível de consciência. Uhum. E como é que funciona hoje, cara, a gente falando de autoconhecimento, que é o que você está abordando aí agora, né? Como que você pode falar um pouco mais pra gente daquele teste que você fez comigo, que eu tô tentando pensar aqui, eu não tô lembrando o nome, cara. O Enneagrama? Enneagrama. Enneagrama. Fantástica a ferramenta. Cara, que divisor de águas que é pra pessoa aquilo ali, hein? Você consegue falar um pouco mais sobre pra gente? Sim, o Enneagrama, ele é
um teste de personalidade, hoje dito, né, mas ele é uma expansão do nível de consciência, né? Ele existe já há 5.000 anos e ele traz consigo 9 tendências de personalidade que as pessoas podem fazer uso ao longo da sua existência, tudo. E ali ele traz as potencialidades daquela personalidade e os pilotos automáticos. O que você faz sem perceber, que é um vício emocional. Então, quando você está fora da sua essência, quando você não está sendo autêntico, qual que é a tendência que você tem aqui, e quando você está em essência pura, os benefícios que você tem. Então, mostra ali. Então, ele tem 3 grandes centros, né, que é o emocional, o racional e o instintivo. Ele tem esses 3 centros. E ali você vai trabalhando, né, os aspectos para se desenvolver, até como você gerenciar outra pessoa, você ter todo esse aspecto. Cara, é fantástico. Esse Enneagrama é fantástico, realmente. Eu tive um pouco mais de conhecimento depois sobre isso. Inclusive, eu não sei se ele faz um pouco de parte do DISC também, né? Deve ter uma correlação ali, né, cara, de personalidade, alguma coisa assim, né? Mas eu deixo essa dica pro pessoal que está em casa. Cara, pesquisem, tá? Esse é um podcast de altíssimo conhecimento. Tudo que o Fábio está falando aqui, se fosse você, eu já estaria anotando, porque vale a pena pesquisa depois. O Fábio é um cara que aborda alguns temas no Instagram, né, dele, da Sintropia, Ikigai, Enneagrama, são coisas que eu já vi por ali e você pode se aprofundar um pouco mais. E você que está em casa, né, eu agradeço muito, né, você ter chego até aqui, tá? Esse podcast, quero que você comente se você está gostando, se você não está gostando, você pode me criticar aí também, tudo bem? Como o Fábio falou lá no comecinho, né, eu não tenho problemas quanto a isso, porque eu não fico esperando só elogio, eu estou aberto a críticas também. Como eu falei agora há pouco, né, o feedback para mim ele é importantíssimo, ele me faz crescer muito. Sim. Né? E eu quero estar sempre melhor do que ontem, com certeza, tá? Então a sua opinião e o seu comentário para mim é muito importante, beleza? Essa reta final aqui eu deixo praticamente esse tema aberto para o meu convidado, hoje o Fábio, para ele abordar um tema específico, né? Algo para a gente realmente finalizar isso com chave de ouro. Fábio, a palavra é sua, né? Você quer deixar algum recado? Você quer citar alguma coisa? Renan, primeiramente agradecer pelo convite, né, de estar aqui no podcast para falar do meu trabalho em si, né? Isso para mim é gratificante em saber que tem pessoas interessadas, né? Então você começa também a ser um instrumento para sensibilizar as pessoas, e se de alguma forma aqui nessa nossa conversa a gente conseguiu sensibilizar, né, as pessoas a fazerem a sua trajetória também, conte com a Sintropia, conte com o Fábio também nessa etapa, né, de desenvolvimento. E assim, à medida que você for encontrando os desafios, se você colocar atenção nos desafios, é que está faltando algo maior para você superar. Quando você tem a clareza da sua missão de alma, seu propósito de vida, os desafios começam a ficar cada vez mais... vai ficando cada vez menores ali no caminho, e você vai superando até você chegar no momento e falar, olha, tem muito mais a agradecer do que reclamar dessas coisas, e o benefício disso, assim, é só vivenciando para você saber, né? Cara, animal. Inclusive eu vou citar aqui, né, meu pai é um grande fã meu, eu também sou fã do meu pai, é um cara fantástico. Inclusive eu estava falando do meu pai pro meu irmão do meio, né, eu sou o caçula, e eu estava falando pro meu irmão, cara, o quanto que o meu pai é fantástico, cara, realmente... de coração, sabe? Cara, dificilmente eu vi algumas pessoas com um coração tão grande quanto ele, cara. E eu tava refletindo esses dias em casa e eu percebi o tanto de coisa que meu pai faz, cara, pra me agradar, pra servir. Eu acho que ele tem muito isso, igual você, né? Talvez seja até isso que a gente se identificou muito, né? Isso tá muito forte no meu pai, né? De servir. Né? Hoje ele me ajuda em muita coisa mesmo. E você tocando nesse último assunto aí, cara, me fez muito refletir sobre o meu pai, né, cara? Meu pai, ele é um cara que ele tá se aproximando de Jesus agora, e aí entra nesse gatilho, né, de se tornar uma nova pessoa. Inclusive ontem eu estava brincando com meu filho, né?
falando assim, filho, mas fala uma coisa para mim, igual Jesus estava conversando com Nicodemos, né, cara? Onde Jesus fala pro Nicodemos que a gente precisava renascer, que a gente precisa ser uma nova pessoa, Sim. uma nova pessoa em Cristo. E aí Nicodemos, né, cara, com toda a sabedoria, não soube entender isso. Mas como assim, Jesus? Eu vou precisar entrar no ventre da minha mãe? Eu estava citando isso pro meu filho, eu estava falando, filho, mas você vai voltar lá para a barriga da mamãe, como assim? Como é que você vai fazer isso? Como é que você vai ser uma nova pessoa? Eu acredito que o meu irmão e o meu pai estejam nesse caminho, né, de se tornar uma nova pessoa, ter novos hábitos, ter novos comportamentos, e aí sim a gente vai enfrentar esse novo. Você tocando nesse assunto, irmão... Isso é o que eu encontrei na internet sobre, e aí esse filme novo? Dê uma olhada. Olha que maluca que é essa Siri aqui, cara. Enfim, me veio realmente, cara, esse gancho. Você tocou nesse assunto, me trouxe essa memória, né, cara, do meu pai. Meu pai assiste todos os podcasts. Então, pai, obrigado aí pela sua audiência, né? Pelo menos uma visualização eu vou ter lá do meu pai, com certeza. Mas eu queria realmente agradecer você que também ficou aí até esse momento. Tenho certeza que não é só meu pai que está assistindo, né? Graças a Deus a gente tem uma audiência legal aqui no podcast, uma interação. Onde eu vou, né, a pessoa reconhece, vê tudo isso. E eu tenho uma última ponto para tocar aqui com você, Fábio. E mais uma vez revenerá-lo, né, pela sua liderança. Né? Você foi apresentado, né, cara, ao BNI, né? Que é um grupo que eu não faço parte, mas eu conheço e frequentei alguns momentos. E você hoje não é um qualquer um lá, né, cara? Como é que está a sua posição lá hoje? O BNI, para mim, foi muito interessante, porque por trabalhar com a parte de gestão, o BNI é um grupo de network mais organizado e com uma metodologia muito forte. E muitas coisas que a gente aplica nas empresas, eu percebo acontecendo de fato no BNI. Ali dentro. Ali no BNI acontece e é uma comunidade mesmo, tem pertencimento, as pessoas estão ali, tem os valores sendo vivenciados na prática e me encantou. Né? Eu estou no BNI já há 1 ano e 4 meses, na terceira gestão, e nessa terceira gestão eu fui convidado a fazer parte do trio de liderança. Hoje eu estou como vice-presidente do grupo, a gente finaliza agora em setembro, e é você se colocar a serviço do grupo também. Então Demais. Tem a ver com essa questão de se colocar a serviço. Né? E é legal isso, pessoal que está em casa, cara. Pô, de verdade, se você teve a sabedoria realmente, né, cara, de entender tudo que o Fábio falou aqui, eu acredito que cada vez mais que você está no centro, exatamente, que deixa uma coisa mais fluida, as oportunidades começam, você não consegue nem dar conta, né, irmão? Vai te surpreender, cara. É um convite desse do podcast, do Renan, coisa assim, o Renan teria, assim, N pessoas para convidar para estar aqui, pessoas interessantes, e o Renan, por que o Renan convidou o Fábio? Então, assim, são coisas que vêm acontecendo que você tem que só agradecer, né? Deixar a graça descer. Exato, cara. E aceitar, vir por inteiro, estar por inteiro, contribuindo com tudo isso. Exatamente. Cara, animal. Ô Fábio, queria muito, cara, agradecer a sua presença aqui. Obrigado. Você é um cara, eu sou igual você também, né, cara? Eu não fico bajulando, mas eu tenho a plena certeza de que, assim, cara, eu gosto de enfatizar quanto que eu gosto de uma pessoa, quanto que você, eu vejo você importante, não só para minha vida, para os meus negócios. Gosto muito de você como pessoa, como Obrigado. profissional. Você é um cara acima da média, realmente, né, cara? Você é muito importante para mim. Acredito muito que Deus, ele uniu nossos propósitos, né, cara? Que a gente seja cada vez mais parceiro em tudo que a gente fizer, né? Eu me coloco em 100% à disposição. Agradeço muito a sua presença aqui hoje, essa partilha, né, de conhecimento que você teve aqui com a gente. E você que está em casa, né, que ficou e está aí até agora, muito obrigado. Não esqueça de se inscrever aqui no canal. Embaixo na descrição aqui vai ter o acesso, né, do Instagram do Fábio, um link para você clicar já direto no Instagram dele. Segue ele, tá? Compartilha as ideias que ele tem. Se você é um empresário e fez sentido para você alguma coisa que ele falou aqui, entre em contato com o Fábio. Eu tenho certeza absoluta que ele é um cara que vai realmente mudar o cenário da sua empresa, beleza?
esse foi mais um podcast do Renan, hoje com o Fábio Cardoso, e eu te espero semana que vem, sexta-feira, meio-dia, beleza? Tamo junto, valeu!